queridas, está começando mais um programa Espaço Saúde, feito com tanto carinho para você aí de casa. E hoje vamos receber como convidado especialíssimo o Luiz Eduardo dos Santos, que é consultor técnico do Instituto Joana d'Arc. Muito obrigada, Edu, Eu que agradeço, Maria. por ter aceito o convite, por ter aberto sua agenda, que está super intensa, né? Essa semana está bastante complicada, mas eu agradeço. Imagina, o prazer é nosso. E o Eduardo, o Instituto Joana d'Arc, na verdade, está realizando um trabalho diferente, uma ação diferente ao longo das últimas 2 semanas, né? Que realizou um seminário e está dando continuidade a esse trabalho junto aos ilês, aos barracões, né? Aos centros de religiões de matrizes africanas. E é assim, um assunto que eu não verso muito. O Eduardo está aqui para nos ajudar a esclarecer, quer dizer, você aí de casa deve conhecer bastante, mas esse trabalho especificamente está trazendo bastante benefícios e bastante conscientização para o povo que frequenta os ilês, não é isso, Eduardo? Sim. A intenção é essa? Então, na realidade, assim, o nosso projeto, isso é um projeto, né, que se chama Saúde e Cidadania em Pauta nos Espaços de Matrizes Africanas do município de Guarujá. É um projeto que é financiado pelo Programa Estadual de DST-AIDS, né? Então foi uma concorrência pública que nós participamos com diversas outras ONGs. Fomos selecionados até, não pelo ineditismo da ação, porque nós já temos várias outras ações sendo realizadas ou que já foram realizadas no estado de São Paulo, no Brasil. Temos aí como, por exemplo, o projeto Xirê, que é um projeto feito no município de São Paulo, que tem umas características muito parecidas com o nosso projeto e que a ideia é justamente trabalhar dentro dos ilês. Os ilês nada mais são do que barracões, né? São os terreiros de candomblé, do qual as pessoas elas praticam e professam a sua fé, né? Que é na questão dos orixás. E o porquê que a gente acabou abarcando essa população, né? A gente tem aí várias características que estão dentro desse espaço, né, de populações e até de ações que são realizadas e que levam a gente a discutir os assuntos voltados à saúde, à cidadania, à qualidade de vida, ao respeito ao cidadão e à dignidade humana, né? E o Saúde e Cidadania nos ilês trouxe um trabalho de prevenção ou ações pontuais contra a doença já instalada ou as doenças já instaladas? Então, esse trabalho, ele é um trabalho que ele não é somente de levar a informação, né? Ele é um projeto que tem uma duração de 2 anos, né? Do qual a gente começou, inclusive, antes de ter recebimento do financiamento, porque a gente sabe o quanto que é difícil da gente atingir esse segmento, né? Que historicamente esse segmento sofreu preconceito e discriminação. Ainda sofre, né, Eduardo? Ainda sofre, né? Bastante. Esse que é o grande problema, né? Então, nós fomos em vários ilês sensibilizando os pais e mães de santo, né, que são zeladores de santo, a abrir o seu espaço para que a gente falasse tanto sobre os assuntos que eu já tratei, como também fazer com que esses pais e mães de santos entendessem que o seu espaço é um espaço para além da fé, né? Que é um espaço de promoção de saúde e de promoção de cidadania. E uma coisa que eu falo que é bastante interessante, que foi uma coisa que chamou bastante atenção dos pais e mães de santo, é que eles não tinham a dimensão da importância social e, além da religiosa, né? E de saúde dos seus espaços, dentro não só da comunidade, como do próprio município, né? Eu acabei, numa das conversas, porque eu levei para dentro desses ilês os conceitos de saúde, os conceitos de cidadania, e o exemplo que eu dei, que foi bastante bacana, que chamou a atenção, foi que eu disse que os ilês, eles funcionavam em alguns momentos como um CRAS, um Centro de Referência e Assistência Social, porque muitas pessoas da comunidade procuram esses espaços em busca de alimento, em busca de um apoio material, de um acolhimento, muitas vezes não tem documentação, né? Muitas vezes
os ilês funcionam como abrigo temporário, porque a pessoa perdeu o emprego, perdeu a casa, então acaba ficando nesse ilê, né? Eu falo que funciona como um CREAS, porque muitas das ações que são realizadas lá são de acolhimento, por exemplo, a casos de vítimas de violência e abuso sexual, né? Você tem dentro do ilê uma presença muito grande de população LGBT, que são as lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, que são abarcadas pela política, né, de alta complexidade, que é o CREAS, né? E eu também disse que funciona como um UBS, né? É verdade. Porque quantas e quantas pessoas não procuram os ilês porque está com algum problema, né? Geralmente uma dor ou algum incômodo que ele vai até as unidades de saúde e não consegue localizar, então vai procurar se existe algum significado com relação à fé, né? Isso, a fé que cura, né? Sim. Até também pelo trato psicológico, o apoio psicológico, né? Que é o acolhimento e escuta. O acolhimento, isso, né? escuta. E até falei, olha gente, vocês também são pronto-socorros. É verdade. Né? Então, é para além da fé. É verdade. Né? E a partir disso, dessa visão, desse olhar, que é de dizer o quanto que aquele indivíduo e aquele espaço é importante, que a gente conseguiu uma adesão muito legal. Né? Então, o projeto ele é formado da seguinte maneira. Nós estamos localizados dentro de 4 ilês, né? Então, um deles é o Ilê Axé ABB Odô, que é da mãe Danda, que fica na rua Panayote Músculis 397, na Vila Lígia. Olha que legal. O outro é o Ilê Axé Carelê, que é da mãe Valéria, na rua Tancredo Neves, na Travessa Lucena 97, na Cachoeira. O outro é a Tenda Espírita Omilaim e Cabocla Jurema, que é na rua Quarta 192, no Paicará, que fica aqui na prainha, né, aqui próximo, que é da mãe Val. E, por fim, o Ilê Axé Alaqueto Obirim Odé, que é da mãe Adalci, que é aqui na Avenida Luiz Gama, 1049, Paicará. Esses 4 espaços, eles abrem para a gente uma vez por mês, para que a gente faça um processo de educação continuada. Olha que bacana. Ou seja, a gente vai e discute temas que, de fato, afetam, né, direta ou indiretamente a população, tanto de matriz africana como a comunidade como um todo, Ao entorno. que cerca ela. Então, por exemplo, nós começamos de fato a fazer as rodas de conversa, que tem uma duração de 15 rodas de conversa em cada local, então são 60 rodas de conversa. Nossa, né? é papo pra caramba, né, É Edu? bastante. Bacana. E aí, no mês de abril, nós discutimos, por exemplo, o verdadeiro e falso da AIDS, né, que é uma Em cada bate-papo um tema? Em cada bate-papo um tema específico. Certo. Né? Então, nós temos temas fechados até o mês de dezembro, Certo. né, com diversos assuntos. E esse mês, por exemplo, nós estamos encerrando o tema tolerância e respeito, né, que é muito interessante, até por conta dos casos que são muito sérios que vêm acontecendo de intolerância e desrespeito. Ah, Eduardo, é uma área que a gente não gosta nem de falar muito, porque entristece, mas é necessária a discussão. É muito necessário. E, para você ter uma ideia, a gente, esse mês, comemora, né? Quer dizer, infelizmente, a gente acaba tendo essa comemoração de 1 ano do assassinato da Fabiane. É verdade. Né? No Morrinhos, que era evangélica, e que foi assassinada brutalmente, né, por conta de um boato, que a nossa grande preocupação agora, né, é que são esses boatos virtuais que estão ganhando proporções absurdas, e que ela foi assassinada não foi só pelo fato de ter sido confundida com uma pessoa que assassinou 62 crianças, mas porque disseram que ela era bruxa. Exato. E a partir disso começaram a associar a bruxaria, suposta bruxaria com as questões dos ilês. É verdade. Então, alguns lugares começaram a Quer dizer, sofrer... a intolerância religiosa. Sim. A falta aflorada. E a falta de conhecimento, né? Você não ter a possibilidade, você não questiona aquela informação que vem, né? E aí nós tivemos casos de alguns ilês aqui no Guarujá que foram ameaçados, inclusive, de ser fechado ou de invadir e quebrar, né? Nós tivemos casos complicados, por exemplo, no Acre, de uma mãe de santo
que foi sair paramentada para poder comprar carne para o seu almoço do dia a dia e na volta tacaram álcool e queimaram ela Que é viva. isso, Eduardo? Né? Então a intolerância está muito complicada. Nossa, isso é muito grave, hein? É muito séria. Mas a gente também trabalha a intolerância dentro da intolerância, dentro do próprio espaço, dentro do próprio elenco. Existe também? Né? Se você tem intolerância, por exemplo, você recebe a intolerância, você automaticamente na defesa Reproduz. você também, né, você reproduz essa intolerância também. Então nós estamos discutindo que a forma de você evitar a intolerância nada mais é do que conhecer de fato, né, como é que funciona a engrenagem de cada do mecanismo de cada religião e entender que todos nós somos iguais perante ao ser superior, que pode ser chamado dos orixás, Alá, Buda, Krishna, Jesus, que seja lá qual for. Exato. Né? E só dando continuidade, então, Sim. o projeto tem essas 4 rodas de conversa, né? Que Até, com uma agenda até dezembro. uma agenda até dezembro, nesse momento com as temáticas fechadas, mas ela vai até maio de 2016. Olha que beleza. É uma discussão contínua. É uma educação continuada como mesmo, você né? falou, E uma coisa que está me deixando muito feliz, Marina, é o seguinte, o Joana d'Arc tem 19 anos de existência. Pois é, parece né? que foi ontem. Parece que foi ontem mesmo, né? É verdade. E nós já trabalhamos em diversas ações, né? Nós já trabalhamos com mulheres, né? Recebimento de Bolsa Família, trabalhamos com adolescentes, com homens usuários de droga, população LGBT, que é a nossa especialidade, né? Mas esse é um projeto que eu costumo dizer que nós estamos sendo abençoados, né? Falando na linguagem da população matriz africana, eu acho que os orixás estão permitindo que a gente entre nos espaços, porque é um verdadeiro sucesso. A gente nunca teve um projeto que teve uma tamanha aceitação, né, e respeito para com o trabalho. Né? Olha que bacana. Para você ter uma ideia, nós fizemos recentemente, na quarta-feira passada, na quinta-feira passada, fizemos um seminário que era para 50 pessoas, voltado prioritariamente para os 4 ilês que a gente trabalha, então para as populações que frequentam lá, os filhos de santos, adeptos, etc. e tal, e abrimos algumas vagas para as pessoas que tivessem interesse com a causa, né? Que não necessariamente fossem frequentadoras daqueles centros. Mas que tivesse interesse em conhecer sobre o assunto. Nós tivemos inscrições até de Brasília. Olha que bárbaro. Né? O Ministério da Saúde, o Departamento Nacional do ST/AIDS, liberou uma profissional, porque gostou tanto do trabalho e do formato do trabalho, que mandou para poder participar desse processo. Ela não ocupou mesa nem nada, então ela veio como observadora. Olha que né? interessante. E estamos tendo aí alguns contatos de outros municípios, como, por exemplo, Taboão da Serra, né? Tá nos procurando para a gente poder discutir a respeito desse trabalho. E nesse seminário, a gente teve a presença de mais ou menos 60 pessoas que ficaram dentro desse espaço até 11h30 da noite. Puxa vida. Não, isso não sei se é um recorde, mas que é bastante significante. Esse dado porque você realmente reunir esse povo todo para discutir um assunto tão relevante, tão importante. Sim. Né? E ficarem até 11h30. Permanecerem no local, né? Não fazerem aquela, vou chegar lá, vou dar um oi pro Eduardo, vou ver qual é e vou, A gente sabe que isso acontece, né, nos não eventos. Você prevê Principalmente se a discussão fica muito séria, né, Edu? Sim, e a discussão foi muito interessante, porque nós trouxemos um pai de santo de Piracicaba, que ele veio discutir sobre as tradições de matriz africana e as mudanças através do tempo, porque a gente precisa discutir algumas questões, porque a gente está trabalhando com uma religião que é de tradição oral. É verdade. Né? Que é diferente de você trabalhar, por exemplo, com um evangélico, né, com um católico. Você tem a Bíblia como referência, né? E você tem os dogmas que estão todos escritos, etc. e tal. Na religião de matriz africana, você tem é oral. Então, é o que eu penso, eu vou passando para o outro. E a gente sabe que na oralidade, ou se perde, ou cresce, ou cresce, ou modifica. Né? Então, nesse sentido, eu trouxe esse pai de santo, que é o Baba Eduardo de Oxumaré, que eu agradeço, que foi quem me deu toda a assessoria para escrever esse seminário, ele é de Piracicaba, para ele falar, por exemplo, que a gente precisa discutir um assunto que é muito sério. Dentro da religião de matriz africana, as pessoas elas utilizam
alguns materiais, por exemplo, uma navalha, para poder fazer as curas, que são os cortes, aonde através desse corte você fecha o corpo das pessoas para as demandas. É uma enfim. tradição. É uma tradição e todo mundo que faz o santo tem que se fazer, né? Só que o que a gente tem, em muito tempo atrás, você usava o mesmo material para todo mundo. Olha só, né? Entendi. Então a gente tem aí o advento da AIDS, nós temos o advento da hepatite. Com relação à AIDS, você tem ainda você consegue evitar algumas questões, porque o vírus não é tão resistente fora do organismo. Mas quando você fala da questão da hepatite, você tem dentro da lâmina, né, um material que dura dias. Né? Então, você pode passar a hepatite para o outro através dessa questão do corte. Mas como é que você chega para um pai ou mãe de santo que recebeu essa tradição oral e dizer para ele que está errado, que ele não pode, que ele tem que modificar? Nossa, muito complicado. Ainda mais nós temos a gente sendo civil, né? Ou seja, a gente não é religioso, nós não somos adeptos, quer dizer, nós somos técnicos, promotores da saúde, promotores sociais, que estamos levando a informação, né? E aí eu trouxe esse Baba, né, que também é um Babalorixá, né, que é um pai de santo, que ele veio falar das modificações que existiram. Por exemplo, por que de repente os filhos de santo usam pratos e canecas, né, que antigamente todo mundo comia junto, mas era por conta da tuberculose no século passado. Então, que as tradições elas podem mudar, e principalmente por relação à questão de saúde, pela questão da modernidade mesmo. Porque até essa questão do corte, ele trouxe um dado que era muito interessante. Porque no começo, né, quando os escravos vieram, o corte não existia navalha. É verdade. Né, porque era muito caro. Então o pessoal cortava ou com caco de vidro, ou cortava com concha. Né? E hoje não fazem isso. Hoje fazem com navalhete, que troca e coloca gilete. Quer dizer, se a gente fosse pensar na questão da tradição, então hoje estaria totalmente fora da tradição, porque não fazem daquela maneira. A tradição já se perdeu a partir do momento que usou-se esse instrumento de corte, né? E não aquele rudimentar encontrado até na natureza, verdade, né? Como a concha. E aí você vê... Mais próximo até a questão dos orixás, né? Perfeito. E aí você vê o quanto que foi interessante esse seminário, né? Nossa, Eduardo. Falamos de saúde, falamos de assistência social, trouxemos uma professora doutora, né, da Unifesp aqui de Santos, que ela, né, acabou falando muito sobre a questão do racismo e do problema de gênero dentro da religião. Porque olha que interessante, a gente fala de uma religião de matriz africana e fala como é que tem racismo dentro de uma tradição de matriz africana, né? A gente tem, por exemplo, muitas vezes, o caso de pais e mães de santo que são brancos, de olhos azuis, e que sofrem preconceitos por serem pais e mães de santo. Por serem brancos, ao contrário, né? É um racismo invertido. Ou o caso de mães de santo, né? Ou pais de santo sofrerem preconceito por serem homens ou por serem mulheres, ou por serem travestis, porque também nós temos em alguns locais pais e mães de santo que são, na verdade, mães de santo, que são travestis ou transexuais operadas. E como é que você chama? De pai ou mãe de santo? Mãe de santo. Nossa, que complicado. É muito legal. E aí tudo isso, né, aí você fala, mas peraí, o João não trabalha com AIDS, mas a gente trabalha com os assuntos correlatos também. É verdade. Que a partir do momento que você não é respeitado enquanto indivíduo, você fica vulnerável a várias coisas, inclusive a incidência de HIV. Eduardo, é fascinante esse assunto. E eu acho que eu até passei o tempo do nosso intervalo, porque a gente fica tão enebriada com essa... não só com a iniciativa, mas com o seu conhecimento a respeito do assunto. E a gente quer mais... Eu, principalmente, que não conheço muito o assunto, estou aqui fascinada. Mas a gente vai para um breve intervalo e volta já, só para dar um desfecho nesse bate-papo agradável aqui com o Luiz Eduardo, coordenador técnico do Instituto Joana d'Arc. Fica aí que eu volto já. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Marias Produções. Do nascimento, mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. A
Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Marias Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva a sua memória, registrando os melhores momentos da sua vida. Marias Produções, o tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Voltamos a apresentar o programa Espaço Saúde, hoje recebendo o coordenador técnico do Instituto Joana d'Arc, Luiz Eduardo dos Santos, que está falando para a gente sobre esse projeto que está rolando aí nos ILEs do município do Guarujá e que tem agenda fechada daqui até maio do ano que vem, ou seja, são 12 meses de trabalho, é isso? Então, mais 12 meses. Nossa, né? E dentro dessas atividades todas propostas pelo projeto, foi realizado também um seminário, você estava contando, né, da importância dessas discussões todas, e também citou todos os ILEs participantes, são 4, Sim. Né, e com vistas até, e vieram vários representantes de outros estados até, Sim. Né, e municípios do estado de São Paulo, participarem do projeto que chama-se Saúde e Cidadania, ou óculos. Aliás, use sempre óculos e vá ao oftalmologista. Sim. Essa dica. Saúde, né? Saúde, né? Saúde e Cidadania em pauta nos espaços de matrizes africanas. Não é isso? Sim. E Du, então, você estava a gente fechou o primeiro bloco, que aliás nós esticamos o primeiro bloco, sobrou um pedacinho no segundo bloco, para a gente continuar o assunto, que é de vital importância na promoção de cidadania e de saúde, não só nos terreiros, né, de religiões africanas, mas também para a comunidade ao seu entorno. Sim. Porque é fato, né, como você falou, hoje os centros religiosos, seja de qual religião for, fazem diversos papéis, não apenas professar a fé, mas faz o papel de acolhimento, Sim. faz o papel, entre aspas, de uma UBS, né? Você está com um problema de saúde, você às vezes não encontra uma solução imediata na unidade, porque o problema não necessita de imediatismo, necessita de um trabalho de conscientização, ou um acolhimento, Sim. ou falar sobre isso, né? Às vezes tem um fundamento que não é apenas físico. Sim. Aliás, a maioria das vezes, né, Du? Sim. E você encontra nesses centros onde a gente professa a fé, volto a dizer, em qualquer religião que for, esse acolhimento. E a importância disso para a população. E para a gente também está super interessante o papo, eu não quero parar de falar. E não quero parar de escutar. Du, para tudo isso, exigiu uma estrutura muito grande, porque eu vejo que você está à frente disso, né? Sim. Na realidade, não, né? E convidados. O que a gente faz é o seguinte, a estrutura do projeto, né, para poder entender, funciona da seguinte maneira. São as 4 rodas de conversa dentro dos 4 ILEs que eu já citei no bloco anterior, né, que isso é de forma contínua. Como complemento dessas ações, a gente teve o seminário, que foi agora quinta-feira passada, que era para justamente fortalecer esses 4 ILEs, para que eles entendam, que eles, de fato, assimilem realmente o seu papel importante dentro da comunidade. Né? Amanhã,
em parceria com a Coordenação Municipal de ST/AIDS e Hepatites aqui do Guarujá. Amanhã, dia 28 Amanhã, de maio. dia 28 de maio. Nós estamos gravando na quarta. Isso, dia 28 de maio, nós vamos fazer um curso de qualificação para atendimento para os adeptos de matriz africana, do qual vai ser voltado para os profissionais da saúde. Então, todos os profissionais que queiram estar trabalhando, em especial aqueles que têm contato direto com a população, né? Para poder entender de que existem especificidades para atendimento dessa população. Quer dizer, o atendimento tem que ser igual para todo mundo, mas existem algumas especificidades e a gente vai tratar isso dentro desse curso, que é um curso de 3 horas só. Vai ser das 9 ao meio-dia e das 2 às 5 da tarde, lá na Escola de Governo. Sim. Né? E fora isso, nós temos mais um outro seminário proposto para 2016, um encontro regional, para que nós vamos pegar essa experiência de Guarujá e levar para os 9 municípios da Baixada Santista, mostrando esse trabalho e dizendo que sim, pode ser feito e pode ser replicado em qualquer outro local. Né? E dentro disso nós também temos a produção de 10 mil postais que nós vamos fazer com informações que tem uma alusão junto com alguns orixás. Né? Então, por exemplo, tem um orixá chamado Ibeje, que ele em alguns outros locais chamado de Herê, né? Na Umbanda ou em outras religiões espíritas, né? E que a gente falaria, por exemplo, algum assunto relacionado à prevenção para crianças e adolescentes. Que legal. Né? E nós estamos fechando agora a parceria com a Valente Produções, do Tony Valente. Olha que bacana. Né? Que ele vai fazer um documentário para a gente, que é o Saúde e Cidadania nos Terreiros de Guarujá. Que bacana. Né? Esse é o trabalho que nós vamos realizar até maio de 2016, que é quando encerra-se o financiamento e, infelizmente, encerra-se o projeto também, né? Que seria interessante. Que pelo menos essa etapa Guarujá, né? Sim. Porque provavelmente vai ser replicado em outros. Eu acredito que seja replicado, né? Mas eu também acho que seria muito importante que a municipalidade ficasse muito mais sensível a isso. Né? Isso que eu ia te perguntar, Eduardo. A municipalidade em nenhum momento participa com subsídio ou subvenção desse projeto? Não, recursos financeiros total nenhum. Do Estado. Né? Todo o recurso advindo da Secretaria do Estado da Saúde. A única coisa que a municipalidade tem feito, né, e que aqui eu agradeço muito, que são 2 pessoas que estão dando uma força muito grande, né, que é o Rubens Paulo, que é o assessor de políticas públicas da igualdade racial, né, que tem dado uma força muito grande, e a Márcia Helena, que é a coordenadora municipal da ST/AIDS e Hepatite, que é minha amiga pessoal, uma das pessoas mais inteligentes e engajadas. Eu sou fã, na realidade, aliás, da você já me sugeriu que eu a trouxesse. Isso, traga, aqui, porque né? é uma pessoa que faz a diferença dentro do município. E também eu queria deixar de agradecer ao Afoxé Montubaxé, né, que foi quem abriu as portas para a gente, né, nos referenciando, sem nos conhecer. Olha né? que bacana. Na realidade, quem nos indicou foi outra pessoa que eu amo muito, que é o professor Adonis. Ah, sem dúvida. Né? E que indicou e que acabou abrindo as portas para a gente, que está com a gente até hoje, né? Mas a municipalidade, financeiramente, não. E que eu acho que seria importante porque nós somos uma das únicas ONGs, não só do Guarujá, mas do estado de São Paulo, que de fato desenvolve ação diretamente com a população na ponta. Sem né? dúvida. Então, por exemplo, esses trabalhos feitos nos ILEs é feito às 8 horas da noite. E a gente termina muitas vezes meia-noite. Né? Então, puxado, nós não trabalhamos no horário comercial. Quer né? dizer, você tem um atendimento, tem todo o trabalho em horário comercial e tem essa horinha extra. E tem a hora extra, porque eu acho que a gente tem que ir onde o povo está, como diria aquela música. É verdade. Né? Porque eu não tenho que ficar esperando que o indivíduo venha nos procurar, mas a gente tem que ter a obrigação de levar a informação para ele aonde quer que ele esteja. E o ILE, né, dentro das suas especificidades, é o espaço que a gente acha que... Acha não, nós temos certeza que vai ter um grande papel de promotor de saúde. De repercussão. Nós até temos agora, depois que a gente conversou, que começamos a levar,
nós temos 2 mães de santo que entraram no Conselho da Comunidade Negra. Olha que bacana. Né? É que, lógico, elas tiveram bastante, também tem os seus interesses, mas a gente, né, não sei se é falta de modéstia, né, mas a gente acha que o fato de a gente ter levado esse trabalho para dentro dos ILEs começou a estimular, né, essa busca. Sem dúvida, né? A gente não pode nunca ficar parado. E vamos até onde o povo está. Sim, mesmo, né, com Eduardo? certeza. Aliás, esse é um papel que o Instituto Joana d'Arc, hoje Instituto, né, Joana d'Arc, presta desde sua fundação. Há 19 anos a gente faz esse trabalho. E para acessar, o Joana d'Arc agora está com a sua sede em Vicente de Carvalho, Isso. Né? Já faz mais de 3 anos. Já faz mais de 3 anos? Isso. Mais de 2 anos. Bastante tempo. E onde fica, Eduardo? Então, para quem não conhece, o Joana d'Arc ele fica na rua Aristides Rodrigues de Castro, número 55, no Paicará. Né? Ele fica muito próximo, na realidade, da Avenida Guarujá. É aquela rua lateral do cartório de Vicente de Carvalho. Né? É muito fácil, nós funcionamos lá das 9 às 3 horas, que nós reduzimos também o horário, jornada, né? A jornada por conta infelizmente, da ausência de recursos, né? Então a gente tem que se adaptar. Tem que se readequando, né? A gente vai se readequando porque a gente acredita no trabalho, né? Então a gente precisa enxugar custos, trabalhar com o que tem, né? Para continuar trabalhando. Para continuar trabalhando, porque a gente acredita, e atendendo, né? A população. Isso. E o nosso site é o www.joanadarc.org. E o nosso telefone é o 3383-2166. Tá ótimo, Eduardo. Olha, fica aqui o convite aberto para o seu retorno durante, se precisar, a realização do projeto do Saúde e Cidadania em pauta nos terreiros. Isso, vamos abreviar. Vamos resumir. Porque está muito, é um nome grande, pomposo, mas é isso aí, em síntese é isso. Eduardo, muito obrigada por seu comparecimento. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado mesmo. Gente, você fique conosco para mais um programa semana que vem, tá bom? Não vai embora não, fica aí. Beijo.